E dois novos ótimos personagens estão chegando no One Piece Bounty Rush. Anunciaram um novo Aramaki e um novo Momonosuke. Eles aparentam ser ótimos personagens, mas será que realmente vão valer a pena? Será que vai valer a pena você gastar seus diamantes? O que aconteceu tanto na live da Bandai? Fica comigo que eu vou te falar tudo. Olá galera do canal, quem fala é o Sr. Caos e sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, anunciaram aqui dois novos personagens na live de retransmissão da Bandai. Eu transmiti, fiz live com vocês, foi muito legal, obrigado a todos. E mostraram os novos personagens, o Momonosuke e o Aramaki. Foi uma live bem direta, na verdade, né? Só anunciaram eles, falaram que o ano inteiro foi focado, né, em Wano e que vão dar 100 diamantes, né? Primeira notícia boa, que você vai ganhar 100 diamantes para sua conta amanhã. Isso é muito bom, né? Só pegou o logo e ganhou 100 diamantes. Muito top. Então, se você quer ver aqui sobre esses novos personagens, eu vou falar tudo com vocês. Então, deixa o like e se inscreve. Eu vou falar com vocês e dizer se eles valem a pena ou não. Então, vamos começar. Bom, galera, primeiro eu quero começar porque hypar menos, né? Que é o Momonosuke. Ele foi anunciado depois do Aramaki, né? Mas eu quero falar dele agora. Bom, eu posso dizer que até que ele é um personagem bem interessante, né? Vocês estão vendo a gameplay dele aí na tela, vocês estão vendo aí as habilidades dele. Ele tem, como você pode ver, ele tem uma habilidade que ele teletransporta, né, para uma bandeira aliada, né? Como se fosse um runner inverso, né? Ele teletransporta para uma bandeira aliada, não para uma bandeira inimiga, mais próxima ou mais longe. Então, o que vai acontecer? Nessa habilidade dele, né, que se chama Eu Não Vou Perder, ele simplesmente pega, né, e teletransporta para a bandeira mais longe, né, no caso a sua bandeira mais longe. E o que significa que qualquer inimigo que tiver ali em cima, né, perto dela, vai levar um dano, né, ele vai sair ali dando um daninho. Então ele vai dar um ataque de alcance médio mais ou menos e vai causar um knockback em quem estiver puxando. E também para garantir que você vai impedir o seu inimigo, né? Para você que está perguntando, e se for runner que não desgarra da bandeira. Calma lá que ele vai causar o block state. Então ele vai bloquear os inimigos de capturar o tesouro. Assim você vai tirar eles automaticamente da bandeira, né? Eles vão parar de agarrar a bandeira e vão soltar, né? Então tem sim como tirar o Queen da bandeira, tem como tirar a Yamato, qualquer personagem desse tipo, a não ser que seja imune a status, né? Só que, se eu não me engano, o único runner chato que é difícil tirar da bandeira e é imune a status é o Oden. Então ele vai causar knockback, então ele vai tirar qualquer um. Se não tiver nenhuma bandeira, né, à sua disposição, ele vai dar um dano de alcance curto, né, basicamente. Você vai podendo ficar stanja por certo período de tempo que você usa a skill, você vai dar um debuff no inimigo de velocidade, e isso é legal, né, pra você parar os runners, fazer eles correrem mais lentos, e também dar esse capture block, né, e deixando eles vulneráveis. Então, até que gostei dessa habilidade, mano. Gostei do que eles fizeram, né, de fazer meio que um runner inverso, só que defensor, né. A Brulé tem algo nessa pegada, mas acho que a skill do Momonosuke é mais direta, né, já que você pode usar o tempo todo. A Brulé você tem que largar um espelho pra fazer isso. Já a skill, né, ele tem um Borobret sim, mano. A skill do Momonosuke, ele usa um Borobret, como vocês podem estar vendo, é uma skill bem irada, né, bem legal, só que o dragão fica quase na frente da câmera, então é difícil dar uma olhada. Então ele vai ter certas habilidades, né. Ele vai ganhar uma redução de dano, né, se alguém atacar ele, e também ele vai atacar com uma skill de long range em múltiplos hits, né? Você vai dar um debuff no inimigo que você acertar. Então é uma skill basicamente um Borobret 2.0, né? Só que ele atira retão e sem começar olhando para baixo, né? Como faz o Kaido, né? Que começa soltando um raio desde o chão até lá pra frente, ele salta direto a skill, basicamente, né? E se ele acertar um Animal King Pirates, né? Ele vai basicamente aumentar o dano dele, né? Vai dar muito mais dano do que ele daria normalmente. Então esse Momonosuke também sabe lidar com Kaidos, com personagens novos aí, tipo o Albert ou Queen. Ele tem ele tem traits, né, para lidar com eles. Vamos falar das traits agora, né? Se ele tiver com 70% ou mais de vida, ele vai aumentar o Tesouro Engauge para mais 50%, então ele é nosso primeiro Bounty Fisherman, né, que tem essa habilidade de carregar a bandeira além, né, do que ela consegue, né, como o Kaido faz, Big Mom, Onigashima faz, esse tipo de engauge. Se ele atacar um Animal King do Pirates, né, ele vai reduzir o cooldown da skill 2 em 5%, né, que é o Borobret. E também você vai remover os status infligidos pelo inimigo, então é legal, né, às vezes é bom você vai caçar, né, um Animal Kingdom, e se você acertar ele, né, você vai basicamente nulificar qualquer status que você tá levando, né. Se você atacar o inimigo no seu terceiro hit do seu ataque normal, você vai ter a chance de infligir o status de block, né, o block state, o que ajuda a lidar com personagens que são chatos e ficam agarrados à bandeira e eles não sofrem de jeito nenhum.
Então é uma forma de lidar com Queen e com esse tipo de personagem. E claro, né, você vai resistir a Stanger, Down Edge, Knockback enquanto você usa a skill 2. A Trite 1, né, se você tá na área que você capturou o tesouro, vai reduzir seu dano em 30%, também vai aumentar mais o seu dano contra Animal Kingdoms em 30%. Mais uma Trite aí pra lidar com Piratas das Feras. Se você receber um dano que é 10% ou menos do seu HP, vai recuperar HP em 3%. Basicamente uma Trite do Card Defender, né, que ele tem uma Trite, né, que se alguém bater nele, né, e tira menos que 10% do HP dele, ele vai ganhar 3% do HP. Só que eu acho que nesse Momonosuke não vai ficar tão apelão assim. Se a vida dele tiver 70%, ele vai reduzir o dano em 50%, vai resistir a Sturge aqui knockback, e se ele atacar o inimigo com a skill 2, ele vai recuperar 50% do dano que ele causou. Então, no máximo 7.500. E vai reduzir o cooldown da skill 1 em 5%. Basicamente isso, né? Ele é feito para você usar mais a skill 2, né? Com a skill 2, se você atacar o Animal Kingdoms, vai reduzir o cooldown da skill 2. E se você usar a skill 2, vai reduzir o cooldown da skill 1. Como são múltiplos hits, né? Dá para dar um bom cooldown da skill 1, basicamente, né? Já que é um cooldown de 41 segundos, então isso é bem longo, né? Sendo sincero, acho que no geral ele ficou um Defender normal, né? Acho que qualquer Defender de qualquer Pontifecho poderia vir com traits dessa. Mas, vamos falar da cereja do bolo, o Aramaki. Tivemos a gameplay do Aramaki aí, né? Como vocês podem estar olhando na tela, e eu até que gostei bastante do Aramaki. Eu gostei muito mais do que no Momonosuke, né? Finalmente temos um Almirante voltando no jogo, né? Acho que faz mais de 1 ano e meio que a gente não tinha almirantes novos no jogo. Então tá aí o nosso amigo Aramaki. Ele tem uns combos básicos até que bem legais, né? Que acertam a partir do chão, isso ajuda pra caramba. E tem habilidades bem interessantes. Vamos começar pela skill 1, né? Que basicamente é uma skill de teletransporte, assim como a do Momonosuke. Só que ele vai se teletransportar pra bandeira mais próxima de você, não a mais longe. O Kaido se teletransporta pra bandeira mais longe, o Aramaki vai se teletransportar pra bandeira mais próxima. E o bom dessa skill é que quando ele descer, né, ele vai descer dando uma porrada. Só que essa porrada vai pegar todo o espaço da bandeira. Então qualquer defender que tiver ali vai levar dano, tá ligado? Ele vai levar dano e tirando danos em porcentagem. Então é 100% certo que o Defender vai levar algum dano e vai levar um dano bem alto, ignorando defesa ou qualquer tipo de redução de dano. Então já torna meio que melhor que a skill do Kaido, né? O dano que o Kaido dá. Porque o dano, apesar de dar um dano absurdo, né? Ele não pega a bandeira inteira. Às vezes o Defender ali tá no cantinho da bandeira. O Kaido chega batendo e não acerta. E também o Kaido às vezes pula torto, né? Pra bandeira. Então não pega centralizado o meio da bandeira. Então é até que uma skill bem legal. E se não tiver ninguém, né, na área do tesouro, ele vai dar um dano de alcance médio, né, e vai tirar também uma porcentagem de dano. Então é alcance médio, a skill se ele acertou é alcance médio. De qualquer maneira é alcance médio a skill. O Aramaki é um corredor, né, vale ressaltar. É um corredor verde. Você vai dar um debuff de ataque em quem você acertar. E se eu não me engano, você não vai poder usar a skill em espaços fechados, creio eu, né. Tipo, você tá na fase de Onigashima, você sabe que a bandeira do meio tem uma ponte em cima dela. Então eu acho que a skill do Aramaki não vai funcionar desse jeito. Também é uma skill que você starta com ela dando cooldown. Então ela não vai começar com ela já ativada. Já para skill 2 tem uma skill bem simples, né? Basicamente, é uma skill de alcance longo. Você vai causar um dano adicional, né, em Defenders. Vai nullificar Stanger enquanto você usa a skill e vai dar um debuff de defesa no level 5. É uma skill básica, porém até que é uma skill bem legal, né? Porque é uma skill de long range e eu gostei pra caramba. Eu só senti falta do Titã que ele faz, né? Ele não tem uma skill que ele se transforma no Aramaki gigantão. Creio eu que é pra um dia lançar um Aramaki V2, né, com essa forma dele aí. E eu acredito que seja por isso que eles não estão lançando essa skill agora. Mas vamos falar das traits, né? As traits básicas do personagem, se ele tiver com 70% HP ou maior, né, ele vai ignorar o inimigo na bandeira. Então basicamente ele vai ignorar qualquer tipo de inimigo que tiver dentro da bandeira se a vida dele tiver, né, até que bem alta. Então você vai poder simplesmente continuar capturando tesouro. O que eu achei interessante, né, é que você vai recuperar 50% da vida, né, e você não vai levar KO. Basicamente o renascimento dele, né, ele leva um dano e ele não vai levar KO, vai continuar puxando a bandeira ali tranquilamente. Porque com essa skill você vai resistir a Stunge de Down Edge, então você não vai cair. Você vai ficar puxando a bandeira, se alguém for te levar KO, você vai recuperar basicamente metade da vida. Isso até que é bem apelão. E o legal é que se você for derrubado, você vai recuperar seu HP em 20%, que é bem legal. Se você respawnar, né, você vai aumentar o cooldown do skill 1 em 50%, que é bem chato, mano. Qualquer respawn isso, e é chato na verdade, né. Kaido também tem isso, então é normal, né. Até que é normal. E você vai aumentar, né, sua velocidade em 30%
quando você dá respawn, né? Na Trait 1, se o HP tá 70% ou mais, né, você vai aumentar o Capture Speed em 50% e reduzir o dano em 30%. Vai te ajudar a capturar o tesouro mais rápido. Se você causar um knockback no inimigo, vai recuperar 30% do HP. Então ele, olha, isso é bem apelão, mano. Ele tem duas formas de recuperar HP, que é ou sendo derrubado, vai recuperar 20%, ou levando KO vai recuperar 50%, né? Meio que for levar KO vai recuperar 50%, só que não é uma forma definitiva de recuperar a vida. E ele vai recuperar 30% se ele causar knockback, o que é bem interessante. Então ele vai ser bem chato, mano. Ele vai ficar vivo por um bom tempo na partida. E para terminar na Trait 2, se ele estiver atacando em cima, né, da bandeira inimiga, ele vai dar mais 30% de dano. Ou seja, se ele for atacar o inimigo, sendo até por skill, ele vai aumentar o seu dano em 30%. O que deixa os danos mais altos ainda, né? E também você vai remover os status infligidos pelo inimigo. Então ele vai ter uma notificação de status ali quando ele estiver na área do tesouro. O que vai deixar ele continuar a puxar a bandeira de boa, né? Você deve ter se perguntado sobre receber status e fazer ele soltar da bandeira. Mas ele vai ficar imune a status também. Então vai ser um runner bem chato de tirar da bandeira. Porque simplesmente o Capture Block do Momonosuke provavelmente não vai funcionar. Então nem o Momonosuke vai conseguir tancar, né, quando o Aramaki estiver puxando a bandeira. E se ele estiver capturando o tesouro, vai recuperar 30% da HP, mano. Que é muito mais apelão. E vai ter o cooldown da skill 1 em 20%. Então esse Aramaki tá muito legal, mano. Tá muito legal. Ele tem basicamente 3 formas de recuperar HP, mano. O cara tem 3 formas de recuperar HP. Ou é sendo derrubado, ou é usando knockback, ou é capturando tesouro. Isso é insano, mano. Imagine se você faz um combo aí, você pode sair teletransportando e dando knockback no inimigo, recuperando HP, e também pode pegar a bandeira, recuperando mais 30%. Então você recupera 60% do HP se esse combo funcionar. Então o Aramaki é muito absurdo em questão de recuperação de vida. Ele vai ficar quase imortal na partida. Eu acho que vai, né? Não tenho certeza. Ele só não tem tanta redução de dano, que é 30% basicamente. Então se ele levar danos muito altos, ele pode falecer. Mas eu gostei aqui do Aramaki, mais do Aramaki. Do Momonosuke aqui achei legalzinho, mas eu gostei realmente mais do Aramaki. Acho que o Aramaki tem potencial para ser um meta bem legal. Já o Momo, ele até que é bem legal, mas acho que qualquer personagem Boss Festival normal poderia ter traits parecidos com a dele. Mas é isso, né? Expliquei tudo sobre os personagens. Agora eu posso falar se vale a pena ou não. O Momonosuke, se eles chegarem juntos, eu acho que vale a pena. Eles vão chegar amanhã, né? Dia 20. Se eles chegarem juntos, como 2 personagens juntos no mesmo banner, eu acho que esse banner vai valer a pena. Acho que ele vai ter seu valor. Mas se o Momonosuke chegar separado, eu acho que ele não vai valer a pena. Só o Aramaki, acho que o Aramaki pode valer a pena. Mas um personagem sozinho full price que não seja X, na minha opinião, é muito difícil eu dizer que vale a pena. Já que é 750 diamantes que você vai gastar. O Sanji não vale a pena. Ele foi full price, 750 diamantes, mas não vale a pena. Então acho que qualquer personagem em Bond Fashion normal que seja por esse preço não tá valendo. Mas é isso, né? Se você gostou aí do vídeo, deixa o seu like, se inscreve, comenta se você estava presente na live e o que você achou dos personagens. Esse vídeo ficou um pouco longo, né? Porque eu tive que explicar de 2 personagens basicamente. Então comenta aí e se inscreve caso você não seja inscrito. Esperem que amanhã vai ter sumos e gameplay dos personagens. Mas é isso, muito obrigado e até a próxima. Falou! One Piece Bounty Rush